No último sábado, dia 7/10, o mundo foi surpreendido com a notícia de que o grupo terrorista Hamas havia iniciado um ataque sem precedentes contra Israel. Naquilo que já é considerado 11 de setembro israelense devido ao impacto das ações e também à barbárie que foi feita pelo Hamas, que chegou a matar até mesmo bebês. E com tamanho impacto e captura da atenção internacional, naturalmente muitas perguntas chegaram na minha caixa do Instagram. E aqui no Perini Responde eu pretendo pegar 3 delas. Como a guerra poderá afetar o dólar e o petróleo? Quais seriam os efeitos de um possível confronto mundial, uma terceira guerra mundial? E como se proteger financeiramente quando uma guerra acontece? E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, lembro a vocês que o Viver de Renda no Exterior, turma 2, está com inscrições abertas. Lá você vai aprender a investir no exterior e também entender como é que funciona o imposto para o seu caso específico. Brasileiro que já deu saída fiscal do Brasil ou pretende fazer isso e pode estar morando nos Estados Unidos, em algum país da Europa, África, Ásia, Oceania. Não só brasileiros, falantes de língua portuguesa também são muito bem-vindos. No Viver de Renda do Exterior, ao longo de 8 semanas, o Fábio Fares, que é monitor do Viver de Renda há mais de 10 turmas, analista, tem 25 anos de experiência no mercado, vai te ensinar a investir montando uma carteira global para que você possa proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo. Apenas para informação, na turma 1 tivemos alunos de mais de 30 países diferentes e um NPS de 91. Ou seja, o pessoal que acabou a turma aprendeu aquilo que devia aprender, a investir, a ver a parte dos impostos e também é altamente promotor do curso. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição. Começando agora com a primeira pergunta do Rodrigo Provence. Ele indaga: com a guerra, o petróleo vai subir e será que o dólar também? Poderia de maneira muito simples responder que sim, até porque é o que costumamos ver no início desse tipo de conflito, em que o mundo liga o chamado modo risk-off, ou seja, o pessoal quer correr menos risco e o movimento natural é tirar capital de países emergentes para levar para países mais seguros. Por exemplo, tirando o dinheiro aqui do Brasil, que havia entrado quando investidores estrangeiros trocaram sua moeda, seus dólares e seus euros, por reais para comprar ativos nacionais, eles agora vendem esses ativos com mais oferta de ativos e menos demanda, porque não é só o estrangeiro que ligou o modo risk-off, investidores nacionais fazem a mesma coisa, o preço das ações tende a cair. Esse pessoal pega os seus reais, troca por dólares, com mais demanda por dólares, que tem a sua oferta escassa, o preço do dólar tende a subir. Eles pegam esse capital e levam para os Estados Unidos, por exemplo, porque pensando em ativo global, que é sinônimo de segurança, nada é mais seguro do que você emprestar dinheiro para o dono da máquina de imprimir o dinheiro mundial e dono também dos maiores seguranças que existem para essa máquina, a maior força armada, a maior máquina de matar que existe, que são as forças armadas americanas. Lembrando, inclusive, que os juros lá fora nos Estados Unidos estão altíssimos agora, entre 5,25 e 5,5. Ou seja, você corre pouco risco e está sendo muito bem remunerado para isso. Então é natural ver o dólar subindo, não só contra a nossa moeda, mas também contra outras moedas emergentes. De modo que essa seria a consequência esperada. Só que, se você for olhar o movimento do dólar, da semana passada para cá, ele inclusive caiu. Então, teoricamente, isso iria acontecer? Sim. Aconteceu na prática? Não. Agora, quanto ao petróleo, também é esperado que o petróleo, que é uma commodity altamente sujeita a eventos geopolíticos, tendo em vista que o Oriente Médio é um grande produtor de petróleo, possa sofrer um aumento de preços por conta de tensões na região. E, de fato, isso aconteceu. Se você pega a abertura do mercado, no dia 9 de outubro, nós tivemos o petróleo subindo mais de 4%, com o petróleo Brent parando aí na casa de $88,20 e algumas pessoas falando, inclusive, que ele deve voltar a passar dos $100. O que, por exemplo, para a Arábia Saudita, que era um país que estava às portas de realizar um acordo de paz com Israel e por conta dos ataques do Hamas acabou deixando isso para depois, não seria ruim. Se você pega o petróleo que é produzido diariamente pela OPEP+, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais a Rússia, metade vem só de Rússia e Arábia Saudita. Então, aumento no preço do petróleo não é ruim para essa nação. Agora, o petróleo vai continuar subindo mesmo? Depende muito da entrada de outros países no conflito, de sanções que pudessem ser feitas. Citei o caso da Arábia Saudita aqui, que estava para fazer um acordo de paz e agora está parada. Mas o principal ponto de tensão seria com o Irã, porque o Irã ele é reconhecidamente um país anti-Israel, fala que Israel não deveria existir naquela região e que inclusive usa recursos financeiros para financiar o Hamas e também o Hezbollah. O Hamas que fica ali na faixa de Gaza, tem também atuações na Cisjordânia, e o Hezbollah que fica no sul do Líbano, região norte de Israel. Então, se por algum motivo
perspectiva esse conflito começar a escalar, com Israel, por exemplo, tendo mais tensões com o Irã, ou com outros países árabes, à medida que vem a resposta de Israel, que será duríssima, já está sendo contra o Hamas, e as vítimas inocentes que vão sofrer nesse processo, porque na guerra quem mais sofre são sempre os inocentes, de ambos os lados. Então pode ser que você tenha mais tensões na região e realmente o preço do petróleo venha a subir. Ou, se realmente ficar um conflito local, o que deve acontecer é que o preço vai cair após um tempo. Se a gente puder usar a guerra da Ucrânia contra a Rússia como um mapa daquilo que poderá acontecer com os preços no futuro, lembrando que, como eu citei, Rússia e Arábia Saudita sozinhas são metade da produção do OPEP+. Veja que o petróleo no início do conflito, ele subiu, permaneceu em patamares muito altos, acima dos $120 durante bastante tempo. Depois ele começou a cair, inclusive rompeu a barreira dos $100 e ficou na casa dos 80 ali por volta de fevereiro, mais ou menos o mesmo patamar que nós temos agora. De modo que nós podemos estar vendo agora simplesmente um preço subindo para daqui a pouco se normalizar. Ou, se tivermos realmente escala do conflito, preço subindo cada vez mais. E isso já puxa a nossa segunda pergunta aqui, que é da Samara J. Barreto. Ela me indaga: como você explicaria para um leigo os efeitos de uma possível terceira guerra mundial na economia do Brasil? Bom, ao falar de terceira guerra mundial pode parecer muita viagem, né, gente? Porque afinal de contas, agora está acontecendo uma guerra, mas é um conflito local, inclusive assimétrico, né? Porque é Israel lutando contra um grupo terrorista, então não é um exército consolidado que vai se chocar contra o outro, são simplesmente pessoas disfarçadas em meia população, escondendo armamentos explosivos em escolas, em hospitais, em mesquitas, usando de meios realmente muito sujos, sequestros de inocentes, assassinato de crianças, de mulheres, para tentar causar o máximo de terror e comoção para chamar atenção para aquela região. Então é difícil acreditar que isso pode levar a um evento que se torne uma terceira guerra mundial. Contudo, o que a gente pode ver? Se você pensa nos Estados Unidos, e nessa era pela qual nós passamos de Pax Americana, né, de Estados Unidos como xerife do mundo, agora ele está dando atenção a dois conflitos. Já estava dando atenção enviando armamentos para o conflito entre Ucrânia e Rússia, e agora também vai prestar o seu apoio, na medida daquilo que for necessário, né, embora Israel tenha uma baita de uma força armada, para Israel. Então já está vendo dois conflitos. Será que não tem gente pensando assim, caramba, já são atenção para dois conflitos diferentes? Será que não é essa hora de resolver minhas diferenças com o povo vizinho? De tentar invadir aquela ilha que eu sempre quis retomar, mas ficava com medo de fazer por conta de represália internacional? Afinal de contas, já tem dois conflitos acontecendo, vai ser só mais um, vai dividir a atenção, vai diluir entre três. Então pode ser que por conta de conflitos que estão pipocando, outros possam vir a começar. E aí eu não sei como é que seria essa guerra, como é que seriam as alianças, mas há consequências previsíveis do início de uma guerra, porque acontecem em praticamente todas as guerras. E a primeira delas seria o aumento da oferta monetária, porque guerras costumam ser conflitos existenciais. Muitas vezes o lado perdedor ele deixa de existir como Estado, pode deixar de ter o seu território independente, vai passar a ser tutelado pelo vencedor. Então, nesse conflito, os Estados fazem de tudo que eles podem para vencer, inclusive criar mais recursos financeiros para comprar armamento, pagar suas tropas e financiar o custo da guerra. E se ambos os lados fazem isso, o que nós teremos de ambos os lados é inflação. Guerra também consome muitos recursos, então esse dinheiro novo seria usado para comprar, por exemplo, commodities, comida para as tropas, borracha, metal para fazer os veículos, para as fábricas construírem os carros de combate, os aviões, os navios, etc. De modo que mais dinheiro e mais demanda elevariam o preço de commodities. Isso você pensa, poxa, para o Brasil não é ruim. Somos um país exportador de petróleo, exportamos minério de ferro, somos um país exportador de commodities agrícolas. Então será que o Brasil poderia ganhar nesse cenário horrível, né, que estaria se desenhando para o mundo? Talvez sim, talvez não, né? Porque vamos lembrar que nesse conflito, talvez o país não consiga ficar neutro. Ele seja obrigado a assumir um lado. Sendo que o Brasil é um país grande, mas do ponto de vista militar, ele está muito longe de ser uma superpotência. Então seria até complicado, né? Imaginando um conflito capitaneado por Estados Unidos e China. China é nosso principal parceiro comercial. Estados Unidos são o segundo. Eles estão aqui do lado. Maior força armada do mundo. Tem uma cultura muito mais parecida com a nossa. Porém, se a gente pega hoje os líderes do nosso país, né, pelo menos no poder executivo, eles são mais alinhados em termos ideológicos com o governo chinês. E em termos econômicos, estão cada vez mais próximos, né? Porque não bastasse ser nosso maior parceiro comercial, já fazemos transações diretamente sem usar o dólar, trocando yuan por real. De modo que toda essa tensão poderia afetar nossa economia negativamente, talvez por proibições de comércio com um dos lados, ou até porque ambos os lados envolvidos na guerra vão estar crescendo menos economicamente. Se o país ele tem menos recursos, está só imprimindo papel sem crescimento da economia, eles estão mais pobres. E se eles são mais pobres, têm menos capacidade de importar aquilo que nós produzimos. De modo que possivelmente
possivelmente nós seremos afetados de maneira negativa também por isso, ainda que não entremos em combate, né? E você pode apostar também que teremos muito estresse no mercado, inclusive talvez mercados fechados durante um tempo, porque em guerras do passado isso aconteceu, sendo que nessa época havia muito menos tecnologia para, por exemplo, fazer um ataque cibernético ao mercado. Hoje em dia essa tecnologia ela é muito maior. Então será que parte dessa guerra no terreno cibernético não estaria em afetar a cotação das empresas do outro lado? Não sei, eu por um lado fico curioso para saber quais seriam as consequências disso, mas por outro lado um conflito dessa proporção seria terrível. Então na verdade o que eu vou fazer é bater na madeira 3 vezes esperando que isso não venha a acontecer. Agora, pode ser que aconteça? Pode. Se você pega alguns dos últimos episódios do podcast Os Sócios, no último nós falamos sobre Hamas versus Israel. É o último disponível. E falando também que é difícil esse conflito escalar, mas pode ser mais um que está acontecendo, diluindo a atenção dos americanos. E o anterior nós falamos sobre uma possível terceira guerra mundial, envolvendo 2 atores principais, Estados Unidos e China. E começando por conta de Taiwan. E eu acho que é uma chance nada desprezível de que nos próximos anos nós vejamos de fato China querendo retomar o controle da ilha. Como isso vai se dar, se vai levar realmente a um conflito mundial, não sei. Mas a Ucrânia, por exemplo, não era um aliado de longa data dos Estados Unidos. Taiwan, embora os Estados Unidos tenham uma política dúbia, né, de reconhecer, mas não reconhecer como um país independente, eles são muito mais próximos dos americanos. E, inclusive, se eles não fizessem nada, seria um sinal de fraqueza naquela região. E o Japão, por exemplo, conta com a ajuda americana, talvez vendo isso, começasse a investir mais em forças armadas, fosse atrás de se tornar uma potência nuclear. De modo que são muitas especulações, eu espero que nada disso aconteça, mas fico temerário. E o custo para a economia global seria gigante. E pegando a última das consequências previsíveis de uma guerra, costuma ser a parte dos refugiados. Infelizmente, né, as famílias inocentes são afetadas e acabam tendo que fugir da região, o que é melhor do que ficar numa região que está em guerra muitas vezes. E segundo um relatório de uma agência da ONU, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, pegando dados de 2022, eles viram que 108,4 milhões de pessoas no mundo foram deslocadas à força por conta de perseguições, conflitos, violência ou violações dos direitos humanos. Então, onde quer que a guerra aconteça, nós deveremos ver aumento de inflação, pessoal buscando desesperadamente commodities, os países mais poderosos cobrando daqueles em sua zona de influência que façam comércio com um lado e não com o outro. O mundo, num primeiro momento, ele para de focar em melhoria geral da vida para focar em outras coisas, esses países, por exemplo, em sobrevivência, e naturalmente teremos refugiados nos locais de guerra. O que, vale lembrar, também costuma causar problemas em outros locais. Quando eu digo problemas, é instabilidade política. Quando vem muita gente de uma vez para um certo local, com uma cultura diferente, com outras necessidades, o que costuma acontecer no local que recebe os refugiados é uma certa instabilidade. Alguns a favor de que eles entrem, outros não, aí começa uma disputa política, uma certa radicalização, de modo que é muito complicado um cenário assim, muito mesmo. E aí, partindo para o âmbito financeiro, vou pegar a última pergunta, que também tem link com essa, feita pela Mariana Ramos. Ela fala, e como se proteger financeiramente de uma possível terceira guerra mundial, né? Ou seja, está novamente pensando na evolução dos conflitos que nós vemos hoje. E como eu já disse na pergunta anterior, há consequências previsíveis de uma guerra. Uma delas, inflação, ou seja, aumento de oferta monetária, muito dinheiro, o que está diluindo o valor do dinheiro que nós temos no presente, e também essa questão de deslocamento, de refugiados. Então, se a guerra acontece no seu país, talvez você queira ir embora do país. E lá atrás, se você volta para a época de guerras napoleônicas, guerras anteriores, principalmente, né, antes desse mundo financeiro globalizado que nós temos e com muito mais tecnologia, como é que as pessoas elas se protegiam numa eventual guerra? Eles tinham ouro, porque o ouro era certo em tempos incertos, pegando uma frase que eu vi na série Peaky Blinders, lá do Thomas Shelby. E se você pensa na competição entre estados, né, para criar recursos, emitir dívidas para pagar suas despesas, estados não podem criar ouro. Então, enquanto o dinheiro desvalorizava, o preço do ouro ele continuava o mesmo. Ah, você pode investir também em empresas de um certo país, em certos segmentos, sim, se esse país não for afetado, não for o terreno da guerra. E aí, pensando nisso, poxa, nunca tivemos, tirando a Guerra Civil Americana e conflitos durante a parte de expansão pro oeste, mas depois disso, os Estados Unidos não foram invadidos por terra por um outro país. Então, seria um local realmente mais seguro? Sim, mas vai saber o que o mundo nos reserva em termos de surpresa. Então, pensando nisso, o ouro costuma ser interessante, ele deve ter o seu preço subindo durante momentos extremos, né? Como, por exemplo, uma guerra mundial. E um outro recurso no qual também faria uma aposta, e eu digo uma aposta porque ele nunca
nunca passou por um evento assim. É tremendamente novo, foi criado em 2009. Mas seria o Bitcoin. Devido ao mesmo raciocínio, né? Se você tem essa competição entre os estados levando à criação de muito dinheiro, a mais inflação, estados não podem criar ouro e também não podem criar Bitcoin. Sendo que o ouro, ele tem suas restrições. Você pensa em ouro físico, ele pode ser tirado de você. Já o Bitcoin, se corretamente armazenado, ele não pode ser retirado de você. Mas eu lembro do fato de que ele tem que ser corretamente armazenado. O Hamas, por exemplo, deixava as suas criptomoedas na corretora, na Binance. E o que aconteceu? Israel foi lá e conseguiu pegar esses recursos. E que bom, né, que eles não tinham cuidado com as criptomoedas, porque se corretamente armazenadas, ninguém conseguiria pegar. Poxa, então o Bitcoin é ruim, né, Bruno? Na verdade, ele é neutro. Ele pode ser usado para coisas boas, você fugir de regiões de conflito sem ser assaltado por alguém, né, porque você não está com aquilo fisicamente, ou pode ser usado para coisas ruins, como certamente o Hamas estava usando. Mas se eu tô certo ou não sobre essa questão do Bitcoin, a gente vai saber no futuro, se passarmos por alguma coisa assim. Eu espero que não venha acontecer algo assim. E justamente por não ter certeza, eu prefiro ter uma certa diversificação, não colocaria todas as minhas fichas nisso. Até porque, como o Bitcoin é muito novo, talvez ele não venha a existir daqui a 20 anos, por exemplo. Poxa, Bruno, e como isso aconteceria? Eu não faço ideia. Mas não é porque eu não sei como ele poderia não existir que é impossível que ele venha a não existir. Simplesmente é isso. Então, como eu sei que eu não detenho todas as respostas, eu prefiro ter certa diversificação. Com isso eu encerro mais esse Perini Responde, o número 21 da série, e deixo a pergunta aqui para você. Será que esse conflito vai escalar ou vai permanecer como um conflito local? E será que outros países vão aproveitar esse momento de conflitos estourando pelo mundo para falar, quer saber, vou resolver aqui a disputa com o vizinho, porque como tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, talvez ninguém dê atenção a isso. Inclusive, para quem quiser pesquisar, o Azerbaijão está fazendo isso com a Armênia. Será que outro país não fará o mesmo? Fica a indagação. Da minha parte, eu fico por aqui. Espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo.